Bom dia. Nós vamos ter uma mesa agora sobre imagem cardiovascular. Eu gostaria de chamar, por favor, a doutora Juliana Serafim. A doutora Juliana é radiologista especializada em imagem cardiovascular. Ela fez especialização no Hospital de Lille, na França. É médica no Proeco da Perinatal e no Procardíaco. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar aqui, um evento muito bonito, um local privilegiado. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre imagem cardíaca pediátrica. Então, na radiologia, eu não sou radiologista pediátrica, eu tenho foco específico na parte cardiovascular. E na radiologia pediátrica a gente usa muito raio-x, ultrassonografia, exames contrastados e deixa em segundo plano, quando necessário, tomo e ressonância. Quando a gente fala de imagem cardíaca, estamos pensando em patologias mais complexas, em que outros métodos acabam entrando no rol dos métodos que são utilizados, dentre eles o eco, que sempre será o exame primário, angiografia invasiva, inclusive com intervenção, né? TC e ressonância, é claro. Falando um pouco, vamos começar sobre a tomo agora. A tomografia é um exame de fácil realização, ele é muito rápido, ele exige a sedação em alguns casos. Eu tento sempre fazer sem sedação em lactentes, após a mamada, porque a criança dá um soninho, a gente tenta fazer e faz uma trouxinha de lençol para evitar a sedação, mas em alguns casos é necessário. É necessário também o uso de contraste iodado e o volume de contraste gira em 2 a 3 vezes o peso da criança. O contraste iodado ele pode gerar alteração renal, como vocês sabem. Então, a gente tem que ter certeza que essa criança ela consegue excretar bem esse contraste e que ela tem que ser avaliada a posteriori para pesquisa de complicações. O sítio de punção venosa e o calibre da veia que se pega é importante, dependendo da patologia. Então, a gente sempre se comunica antes. Se for um estudo venoso, por exemplo, uma derivação cavo-pulmonar total, às vezes a gente pega uma veia no pé, uma veia na mão, dilui o contraste para opacificar melhor todas as estruturas. Então, essa conversa prévia ao exame entre o médico que está solicitando e a gente, ela é muito importante para que o exame saia de forma adequada. Ela tem uma excelente resolução espacial, ou seja, os pixels da imagem permitem que a gente meça estruturas, que a gente identifique, separe as estruturas muito bem. E permite a reconstrução tridimensional, colorida, ou em MIP, que é adorada por os não imaginologistas, porque ela demonstra bem as estruturas e a relação entre as estruturas. O protocolo de aquisição, então, varia em função da pergunta clínica, e é importante vocês saberem isso. Se é uma estrutura extracardíaca, ela não se mexe, ela não tem artefato de batimento cardíaco. Então, eu não preciso fazer uma imagem que vá neutralizar o batimento cardíaco. Eu faço uma hélice, uma aquisição helicoidal simples. Então, para avaliar a aorta, artérias pulmonares, ducto, colaterais, tudo isso a gente pode fazer com uma aquisição helicoidal simples. Mas, se a gente quiser estudar uma estrutura intracardíaca, o que é mais raro, né? Em geral, o eco resolve bem isso, mas em alguns casos é importante. Se a gente quer estudar uma estrutura intracardíaca, a gente precisa sincronizar a nossa aquisição ao eletro. Lembrando que tem um outro movimento, que é o movimento respiratório. As hélices, elas costumam ser muito rápidas, 1 a 2 segundos. A preparação do exame é demorada, mas o exame em si dura 1 a 2 segundos. Começou a bater o contraste, chegou, acabou o exame. Agora, colocar o paciente na mesa, tirar todos os metais, isso demora. O exame em si é muito rápido. Então, se eu quero estudar cavidades atriais, válvulas, coronárias, eu vou sincronizar essa aquisição ao batimento cardíaco. E é problemático, porque uma criança bate e bate rápido. É diferente do adulto. Então, a resolução temporal do meu aparelho de tomografia vai mexer na minha performance
para avaliar as estruturas. Então, se eu tenho um Volvo, se eu tenho uma Ferrari ou se eu tenho um Fusca, faz muita diferença. Mas pensem em você fazer uma imagem de um beija-flor que bate as asinhas rapidinho. Vai tender a sair borrado, a não ser que eu utilize estratégias para que eu consiga fazer essa imagem o mais rápido possível. A minha lente tem que adquirir a imagem o mais rápido possível. Se for uma gaivota, bate mais devagar, a gente consegue fazer o exame com uma imagem mais paralisada. E, em geral, quando a gente sincroniza com o eletro, a gente também bloqueia a respiração. Não adianta nada fazer uma sincronização com o eletro e deixar a criança respirando. A questão é que o protocolo trigado ao eletrocardiograma pode ser um protocolo, em geral, o que deve ser solicitado, feito por... Na verdade, vocês não solicitam, né? Vocês descrevem o que vocês querem ver e a gente adequa o protocolo àquilo que vocês estão pesquisando. Mas, sempre que disponível no aparelho, a gente faz uma aquisição sequencial prospectiva. Esquece o nome. O que é isso? A gente simplesmente irradia, a gente escolhe lá. Não, eu quero fazer na sístole. Aí está o paciente batendo 120, 130. A gente vai lá, pá, faz uns shotzinhos só onde a gente quer, que é na sístole, naquele momento em que, para a criança com a frequência muito alta, o coração está mais paradinho. Mas nem sempre eu tenho isso disponível no meu console de tomografia. Então, eu parto para uma aquisição retrospectiva. O que é isso? Esquece o nome. É só irradiar ao longo de todo o ciclo cardíaco. Olhando isso com isso, é lógico que essa aquisição aqui ela irradia mais, ela tem mais radiação. Então, a gente tem que evitar. Existem várias estratégias de redução de dose aqui, modulação, enfim. A gente pode lançar mão de muitas coisas. Mas é um exame que irradia mais. E a gente precisa pensar na radiação como uma coisa que não é inócua. Né? Eu não estou aqui vendendo o exame, eu estou aqui vendendo cuidado de qualidade. Então, a gente tem que, sempre que pedir um exame, pensar, é importante esse exame? Esse exame vai acrescentar, o custo-benefício dele é suficiente para submeter essa criança à radiação, principalmente essas crianças que têm uma vida pela frente, né? E que têm uma doença crônica, que vão fazer exames várias vezes. E a outra briga assim, que tem entre o imaginologista e o clínico é a qualidade do exame. A gente não precisa de um exame lindo, glossy, aquele exame... A gente não precisa disso, a gente precisa de um exame diagnóstico. Você gostou, né? A gente precisa de um exame diagnóstico. E um exame diagnóstico pode ser feito com uma dose otimizada de radiação, para que dê a resposta sem que o exame fique glossy, fica aquele exame maravilhoso, lisinho. Então, disso vai depender, para vocês, a solicitação do exame, pensar se realmente é necessário, e para a gente, uma vez solicitado o exame, como a gente vai fazer para reduzir a dose de radiação. Inclusive, na Europa, para adultos e crianças, a dose ela é incluída no laudo. Tem a Dose Length Product, para tomografia, DLP. Isso faz com que o pai da criança, a mãe da criança, o paciente, né, o médico que faz o exame e o médico que recebe o exame fiquem de olho nesse ponto específico. Isso é um parâmetro de qualidade. Então, existe um conceito que é o chamado ALARA, as low as reasonably achievable, e a gente tenta minimizar a dose o máximo possível. Existem entidades que fazem advocacy nessa área. Uma delas é a Image Gently, tem a Image Wisely, que é para adulto, a Image Gently, que é para pediatria, e o Choosing Wisely, que inclusive faz isso em cancerologia também, para evitar exames desnecessários em pacientes com câncer. E nos exames de crânio, as estruturas mais suscetíveis são cristalino no pescoço, a tireoide, no tórax, as mamas, e no abdômen, pelve, as mucosas e gônadas. Então, por exemplo, a dose de radiação de background que a gente toma, passeando pela rua, é de 3 millisieverts por ano. Se você faz uma viagem de avião, você toma 0,04 millisieverts.
Se você faz uma TC de tórax, são 3 milisievert. Isso significa a mesma coisa que tomar 1 ano de radiação. É pouco? É, relativamente. Tem como reduzir? Tem como reduzir. Mas isso é importante. Isso está no site do ImageWise, se vocês quiserem checar. Então, quais são os pontos fortes da tomografia? As maiores indicações que eu recebo são para avaliação dos grandes vasos. É perfeito. Nesse caso aqui, a gente vê uma coarctação, a delimitação das imagens é perfeita e a resposta é sempre bem objetiva nesses casos. A gente pode ainda avaliar anéis vasculares, e isso é muito interessante, porque a tomografia vê muito bem ar, né? A ressonância não vê ar. Pedir ressonância de tórax para avaliar pulmão não existe. Não se faz análise do pulmão como ressonância. Dá para ver a traqueia na ressonância? Dá. Mas não tem comparação com a tomografia. A tomografia dá de 10. Então, para avaliar anel vascular, compressão traqueal, até compressão de esôfago, a tomografia vai ficar muito boa. Então, aqui, por exemplo, um caso de só casos para vocês explicativos, um RN com 2,3 kg, com um truncos tipo 1, e a gente vê a aorta aqui bastante dilatada, com uma origem um tronco na parede lateral da aorta, e aqui uma com reconstrução 3D com movimento. A gente consegue ver muito bem todas as estruturas e a relação entre essas estruturas. Então, aqui um outro caso de um arco aórtico à direita, com uma subclave esquerda aberrante, com divertículo de Comerel, que faz uma redução de calibre da traqueia. E aqui uma reconstrução 3D mostrando a subclave aberrante. Também é interessante a tomografia para a pesquisa de anomalia coronariana. E a gente tem casos na perinatal de anomalia coronariana, fístulas coronárias. Mas, nesse caso aqui, era um paciente com uma tetralogia de Fallot com uma coronária única. E aqui, um Malcapa, a artéria pulmonar aqui, e o tronco curto, dando origem a uma DA e uma CX e uma CD dilatada, originando-se normalmente da aorta. Nessa outra imagem, uma coronária direita bastante dilatada e um flush de contraste para dentro do átrio direito, que era o sítio de entrada dessa coronária direita para uma fístula coronariana. As anomalias de retorno venoso também são muito bem vistas. Nesse caso, foi um caso até recente, uma síndrome de heterotaxia com isomerismo direito, um DSAV e um retorno venoso pulmonar anômalo total com obstrução infradiafragmática. E o 3D. A avaliação pós-operatória também é bastante interessante. A gente recebe muitos pedidos de avaliação pós-operatória, estenoses, compressões de artérias pulmonares. E, nesse caso aqui, é um adulto com um Fontan e um Glenn, não tem obstrução e ele tem colaterais venosas anômalas. Ainda na avaliação pós-operatória, em geral, a gente vê estenoses nos sítios de anastomose, mas nesse caso foi um pouco diferente, que a gente viu um tecido hipodenso na anastomose proximal do sano, com uma imagem em bulbo de cebola, tipo um tecido mesmo, que cresceu ali e fez uma estenose na origem desse tubo. Aqui é uma avaliação funcional. Lembra que eu falei quando a gente triga ao longo de todo o ciclo cardíaco? Quando a estrutura ela é pequena, a gente vai estudar isso pela tomografia. Quando exige uma resolução muito boa, a gente pode fazer uma avaliação funcional pela tomografia. Quando é uma estrutura grande, a gente não precisa de tanta resolução espacial, a gente passa para a ressonância. Então, quando é uma estrutura muito pequenininha, nesse caso aqui era uma membrana subvalvar, em que a gente conseguia ver bem ela se mexendo, era uma síndrome de Schoen com reparo mitral anterior, e tinha obstrução, tinha aceleração de fluxo na via de saída, mas o eco não conseguiu definir bem essa membrana. E aqui a gente vê o resíduo da membrana que não foi ressecado, gerando redução da amplitude da via de saída.
Então, nesse caso, foi uma aquisição, lembram que eu falei? Uma aquisição trigada, retrospectiva e radial ao longo de todo o ciclo cardíaco. Eu picotei, fiz a imagem e fiz o vídeo. É como se fosse um cine da ressonância, só que é na tomografia. Só que isso implica em maior dose de radiação. Então, a indicação tem que ser específica. A gente pode fazer, sim, sempre que a indicação for para isso. E sobre avanços da tomografia, nem é exatamente um avanço de tomografia, mas vai fazer um baita sucesso e tem muita coisa sendo publicada nisso, é a impressão 3D. Atualmente, a gente tem impressoras 3D que fazem a impressão colorida, como se fosse uma peça anatômica mesmo. E o cirurgião ele consegue entender tridimensionalmente a anatomia da criança antes de entrar na cirurgia. Então, isso já tem bastante disponível fora. Aqui no Brasil, alguns centros, pouquíssimos centros fazem isso. E a ressonância magnética? A ressonância magnética ela entra como padrão ouro para a quantificação dos volumes biventriculares e tem uma caracterização tecidual inigualável. Não tem nenhum outro método de imagem que faça o tipo de caracterização de tecido que a ressonância faça. Então, sempre que a gente quiser estudar fibrose, inflamação, se é um tumor que tem gordura, é um teratoma, qual é o tipo de tecido que aquela estrutura tem, a gente vai pedir uma ressonância. Porém, a ressonância tem uma menor disponibilidade, nem todos os profissionais estão aptos ou têm formação e experiência em fazer ressonância, e o tempo de exame costuma ser maior, o que exige sedação. Vai ser necessário o uso de contraste magnético em alguns casos. No caso que a gente estiver estudando fibrose, inflamação, massas cardíacas, quando a gente quiser estudar só função, regurgitações valvares, não há necessidade de fazer contraste. E a ressonância ela é composta de várias técnicas, ela não é uma única técnica. Então, existem os cines, existem as sequências em sangue preto, que são sequências anatômicas, que podem ser ponderadas em T1 ou em T2. T1 é morfologia, T2 é mais edema. Sequências de fluxo, olhem só, uma válvula aórtica abrindo tricúspide no paciente adulto. Sequências de perfusão, a gente consegue ver o contraste entrar no VD, chegar no VE, invadir o miocárdio. Sequências de realce tardio, em que a gente vai ver a fibrose branca ali, captando o gadolínio. E, mais recentemente, os mapas paramétricos, que são mapas que vão avaliar, por exemplo, o mapa T1 avalia fibrose difusa, o mapa T2 avalia edema miocárdico ou água, tudo que tem água, o tecido mucina, etc. E o T2 estrela, que vai quantificar o ferro nos tecidos. Então, não vale esquecer da angiorressonância. A angiorressonância ela funciona mais ou menos como a tomografia, uma imagem estática, a gente vai injetar o contraste, vai fazer a imagem na hora em que o contraste estiver passando pela estrutura, e ela vai também se prestar a fazer análise de aorta, artérias pulmonares, da mesma forma que a tomografia faria, porém com uma resolução espacial um pouquinho pior. Então, aqui é um exame de uma angiorressonância sem contraste. A gente tende a tirar o contraste da nossa vida o máximo que a gente conseguir na ressonância. E aqui uma angiorressonância sem contraste, essa é uma sequência de anjo de coronária do adulto, mas a gente pode fazer em criança. É uma sequência que demora um pouco, mas vocês vejam a raiz aórtica e a origem das coronárias. Dá para ver super bem. Não tem um pouco de ruído nesse caso, mas ajustando o protocolo, dá para fazer em criança sem contraste. Nem todos os aparelhos têm essa tecnologia disponível. Só que, antigamente, a gente usava gadolínio à torta e à direita. Todo mundo, qualquer coisa era gadolínio é inócuo. De um tempo para cá, a gente descobriu que é mentira. E que, em pacientes com insuficiência renal crônica, esse gadolínio ele pode se deslocar da molécula carreadora e se depositar nos tecidos, causando uma doença chamada fibrose sistêmica nefrogênica. Essa doença foi descrita em 2006 e cursa com achados semelhantes à esclerodermia, com fibrose de pele e contraturas em inflexão de pacientes com disfunção renal. Então, ela é dependente da dose, quanto maior a dose, maior a chance, e também, claro, em função da disfunção renal. Disfunção renal aguda, você espera a disfunção renal passar,
E na crônica, se for uma filtração glomerular abaixo de 30, não faz. Depois que foram colocados esses guidelines, menos de 10 casos foram publicados. Ou seja, funciona mesmo. Não pode fazer em pessoa com disfunção renal. E, mais recentemente, em 2015, teve um artigo, que foi também uma avalanche, 13 pacientes com deposição de gadolínio em gânglios da base, com tecidos neuronais analisados pós-mortem. Todos esses pacientes tinham múltiplas doses de contraste e tinham função renal normal. A gente não sabe o que isso causa. Então, se eu puder fazer um exame, por exemplo, veio fazer um exame para um CIA, vamos supor. Eu tive um exame recentemente pedido para isso, quantificação de QPQS. Aí fiz o realce, vi que não tinha realce, não tinha nada. Fiz a anjo, vi que não tinha nada. O paciente volta para controle. Não vou fazer contraste. Não tem por que eu repetir o contraste. Eu vou fazer a função do VD, que é o que interessa. Posso até medir o QPQS de novo, deu mais ou menos a mesma coisa. E tchau. Então, a gente tem que saber também reduzir o que a gente precisa usar. Tem que usar o que precisa, ponto. Então, as principais indicações da ressonância, claro, função biventricular, no VD, 5 estrelas para o VD, avaliação dos grandes vasos, regurgitações, QPQS, mais raramente a gente recebe alguns pedidos de cardiomiopatias e, obviamente, nas massas cardíacas não tem como não usar a ressonância é muito boa. Então, aqui, um paciente de 17 anos, com uma tetralogia de Fallot, com uma insuficiência pulmonar importante, vejam a regurgitação para dentro do VD, isso daqui é uma imagem, o plano se chama via de saída do VD mesmo, e aqui um VD dilatado no 4 câmaras. Para quantificação de shunt, ou qualquer fluxo, em qualquer lugar. Eu quero estudar fluxo na cava superior e na cava inferior, no Glen, no Fontan e na aorta, para saber o quanto de volume está passando em cada um. A gente consegue fazer. Em qualquer lugar que a gente puser isso aqui e ajustar os parâmetros de aquisição, a gente consegue medir fluxo. Inclusive, a gente pode ver o fluxo. Aqui está um CIAzinho, a gente vê a bolinha, o furinho, com o fluxo passando, pretinho ali. Isso é uma aquisição, um protocolo chamado Thompson, que a gente vê o defeito em face, a gente vê de frente ele, como se estivesse cortando no meio do septo interatrial. Para cardiomiopatias, às vezes vem alguns casos dramáticos, por exemplo, esse lactente de 11 meses em franca insuficiência cardíaca com uma disfunção ventricular burral, uma insuficiência tricúspide mitral importantes e já tinha fibrose no septo interventricular, o que é um critério de mau prognóstico. Então, é possível que essa criança evolua para um transplante. Outros, não é muito comum, mas a gente recebe de vez em quando, são, por exemplo, pacientes com suspeita de não compactação ao eco, que a gente vê essas trabéculas na região apical do ventrículo, a fragmentação da base dos músculos papilares, uma relação de miocárdio compactado com não compactado alta. Tudo isso são critérios diagnósticos para não compactação. Aqui um caso de uma criança com uma cardiomiopatia hipertrófica com assimétrica septal obstrutiva. Esse septo media 3,1, tirando a crista supraventricular do VD. Muito importante. E na perfusão, eu fiz 3 exames dessa criança. Todos precisam de contraste, não tem jeito. Precisa de ver realce tardio nesse exame, então a gente tem que usar. Mas olhem aqui, tinha na perfusão um defeito perfusional subendocárdico. É tão espesso esse miocárdio que o fluxo sanguíneo atrasa para chegar lá na região subendocárdica. E essa criança desenvolveu fibrose no exame de controle. Começou a desenvolver um foquinho de fibrose subendocárdico justamente onde eu vi o defeito perfusional no exame anterior. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise. A avaliação de massas cardíacas, esse aqui é um slide da literatura. É um fibroma em uma criança de 5 meses, então a gente consegue ver... aqui é uma sequência tipo sangue preto, black blood. A gente vê a aorta, a cava, o átrio, o ventrículo. E essa massa... que ela está na porção superior do septo parede anterior. Olha como é que ela é uma estrutura enorme. Então, aqui é um black blood, bright blood,
Fiesta, tem vários nomes para isso aqui. Precisa guardar esse tipo de coisa. São sequências anatômicas. Aqui um cine e aqui um realce tardio mostrando a captação do gadolínio dentro da massa. E, por último, eu queria falar sobre avanços da ressonância, são inúmeros, não teria tempo para falar sobre todos eles, mas o que mais me chama a atenção para a cardiologia pediátrica é o fluxo 4D. É lindo, mas demora muito para adquirir, tem um processamento, um tempo de processamento grande, não está disponível em todas as máquinas, mas a gente pode fazer quantificações em uma só aquisição. A gente adquire tudo e a gente mede o fluxo e a gente vê os vetores de fluxo, sabe? Esses fluxos, essas coisinhas azuis, amarelinhas, vermelhinhas, são chamadas de streamlines, são vetores de fluxo. E a gente vê esses vetores caminhando ao longo dos vasos. Ainda está em estudo, né, a aplicabilidade prática, pelo tempo de processamento ainda é muito longo, mas eu acho que com a inteligência artificial a gente vai chegar lá. E nós queremos a inteligência artificial para ajudar a gente na imagem cardíaca. Acho que vai ser legal. Obrigada.